Ah, Jesus, Senhor é maravilhoso. Aquela cruz era para mim, Jesus. Aquela cruz era para nós. O Senhor tomou nosso lugar naquela cruz. O teu amor foi maior do que os nossos erros. O teu amor foi maior do que os nossos pecados. O teu amor foi maior que tudo, Jesus. O teu amor é maior que tudo. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. O Senhor nos ofereceu vida. Ah, Jesus, Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Só Tu és digno, Jesus, só Tu és digno. Só Tu és digno, Pai. Só Tu és digno. Santo, santo, santo. Eu te rejeitei em troca, recebi afeto, me senti sozinho. Seu filho fez de mim sua morada, e eu disse, fez de mim. Não me Abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca eu recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse, essa é não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Oh, Senhor. O Senhor não nos abandona, ainda que falhamos, ainda que caímos. O Senhor não nos abandona, o Senhor cuida de nós. O Senhor enviou o nosso amigo, o Espírito Santo, para cuidar, para nos consolar, para nos confortar. O Senhor enviou o Espírito Santo para ficar conosco. Ah, Jesus, obrigado, obrigado, Senhor. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através da oração. O Senhor já tem falado conosco, Senhor, nessa noite. Tua presença é real sobre esse lugar. Continua, Senhor, conosco, falando através dessa palavra. Continua falando através da ministração, de tudo aquilo que ainda vai acontecer aqui nessa noite, Jesus. Que nós continuamos nessa mesma atmosfera, Jesus. Conectados com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode olhar para essa pessoa do seu lado e dizer para ela, você tem um propósito, Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus, ele tem um propósito sobre a nossa vida, sobre cada um de nós.
E ainda que você não acredite, ainda que você não enxergue algumas coisas, mas tenha certeza, o Senhor tem um propósito muito grande sobre a sua vida. Amém? A gente tem ministrado aqui às quartas-feiras, e essas quartas-feiras nós temos falado sobre o propósito de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, e tudo que foi criado dele, e tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Quando nós falamos de propósito, nós falamos de algo totalmente diferente de uma proposta. Propósito não é proposta. Proposta é algo passageiro, é algo que se acaba. Você recebe uma proposta de emprego, uma proposta de um financiamento de uma casa, uma proposta de um negócio. É algo passageiro, é algo terreno, mas o propósito é eterno. O propósito de Deus para a nossa vida é eterno. Se você puder dizer isso para essa pessoa que está do seu lado, você pode dizer também. O propósito de Deus para a nossa vida, ele é eterno. E Deus, ele criando todas as coisas, tudo que Deus criou é eterno. Tudo que Deus criou não deixa de existir, porque tudo que Deus criou tem relação com a eternidade. E Deus tem um propósito muito grande sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós começamos a conhecer, a ter contato com o Senhor, nós descobrimos esse propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu fico imaginando, há um tempo atrás, a minha vida, ela não tinha um propósito. Até os meus 18 anos, antes de eu conhecer a Cristo, não tinha um propósito. A minha vida era uma vida sem nenhum propósito. Tudo que eu fazia, eu não tinha um pensamento de um propósito, do que aquilo podia gerar. Mas quando eu tive esse contato com Cristo, eu comecei a conhecer o propósito que Ele tinha para a minha vida. E quando nós começamos a ver tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou, e aí nós começamos a entender, a primeira palavra que eu recebi de um pastor, ele disse para mim: a partir de agora, você deixa de ser criatura para ser filho de Deus. E aí aquela palavra eu não gostei muito de ouvir, porque quando a minha mãe me chamava de criatura, porque ela ia me bater. Criatura, vem aqui que você vai ver o que vai acontecer. Então, talvez quando aquele pastor me chamou de criatura e disse: agora você é filho de Deus, a primeira coisa que eu lembrei quando ele me chamou de criatura foi da surra que eu levava da minha mãe. Mas quando ele começou numa conversa, depois que nós tivemos, nós começamos a conversar, ele começou a me discipular, a explicar algumas coisas. Ele estava dizendo sobre todos nós, todos os seres humanos, eles foram criados por Deus, amém? Você foi criado por Deus. E todos nós fomos criados, obrigado, Bia, Deus abençoe. Todos nós fomos criados por Deus. Mas tem muitas pessoas que foram criadas por Deus, mas ainda não reconheceram a Deus como Pai. Não encontraram o seu propósito em Deus. Não tiveram esse encontro verdadeiro com o Senhor. E estão vivendo como criaturas, simplesmente como uma criação. E não estão exercendo um propósito. Então Deus nos criou para exercer um propósito nele. Eu até digo uma coisa, pode ver, irmão, quando você faz alguma coisa boa para alguém, você não se sente bem? Quando você consegue ajudar alguém, por mínimo que seja a ajuda que você faz, por mínimo que você ajudar alguém a atravessar a rua, você pagar um almoço para alguém, não é gostoso fazer isso? Não gera um prazer em nós? Não é bom? Você não fica feliz? Quem fica triste aqui de ajudar alguém? Ninguém. Sabe quando a gente fica triste? É quando a gente atrapalha alguém, ou às vezes você desentende com alguém, às vezes você, no trânsito, você diz algo que não deveria dizer, aquilo faz mal para você mesmo. Não faz? Você não fica mal? Seu dia já não é da mesma maneira? Por que isso? Porque nós temos um propósito em Deus para revelar que nós somos filhos de Deus. E quando nós não revelamos que somos filhos de Deus, automaticamente nós ficamos tristes.
Porque nós fomos chamados para revelar que nós somos filhos de Deus. Revelar o Pai que nós temos. E eu fico vendo aqui, veio um versículo aqui na minha cabeça hoje, quando eu meditava em algumas coisas, o Senhor me lembrou de um versículo, Salmos 139, versículo 16, talvez alguns irmãos já conheçam, mas olha só, tu me viste quando ainda estava no ventre, cada dia de minha vida já estava registrado em seu livro, e cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Tem outra tradução aqui, Paulinho? Cada dia da minha vida está registrado. É a mesma tradução que eu estou usando, né? Amém. Tem algumas traduções que falam de uma forma mais simples. Que todos os dias da nossa vida, que é a mesma coisa, mas é uma forma mais simples de explicar, já foram escritos por Deus antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de nós nascermos. Imagina que loucura é essa, irmão. Antes de você nascer, antes da sua mãe te conhecer, antes de você pisar nessa terra, antes de qualquer coisa acontecer, Deus já tinha um propósito para mim e para você. Então não tem ninguém que nasce sem um propósito, não tem ninguém que nasce sem um projeto de Deus para a vida dele. Não tem ninguém que nasceu e disse, não, esse aí nasceu para sofrer. Não existe, irmão. Não existe alguém que nasceu para sofrer. Não existe alguém que nasceu para ser um infeliz. Não existe ninguém que nasceu para ser pobre. Não existe ninguém, quando eu digo pobre, eu não digo financeiramente falando, mas eu digo pobre, uma pessoa miserável que vive uma situação sofrendo. Todos nós nascemos para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então o propósito de Deus para nós é para despertar em nós, é para manifestar em nós o reino de Deus. Eu fico vendo, cara, que nós somos muito especial, pastor Eduardo. Porque tem tantas coisas que Deus criou. Tem tantas coisas, Deus criou tudo, Deus criou tantas coisas. Às vezes você olha um pavão, e eu fico vendo, se você ficar olhando, você fala, meu Deus, olha o que Deus fez. Olha esse pavão, olha que coisa linda. E quando ele abre aquelas penas dele, qual é a pena? Ele se abre assim todo, né? Olha que coisa linda, todo mundo quer tirar foto e tal. E aí Deus olhou para nós, seres humanos, e Ele decidiu morar dentro de nós. Ele decidiu estar conosco. Ele decidiu ser o Emanuel na nossa vida, Deus conosco. Então Deus escolheu o ser humano para depositar os maiores propósitos que Ele tem sobre a nossa vida. Então nós não somos bons, mas nós somos ruins, miseráveis, mas Deus decidiu depositar um propósito sobre a nossa vida. Quando nós começamos a ver, tem um homem chamado Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Paulinho. Se quiser pôr aí para nós, por favor. E eu o conheci antes de formá-lo, no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Aí eu olho para essa passagem, eu olho para Salmos, eu olho para o Senhor ministrando o nosso coração, e aí quando eu olho aqui para Jeremias, para o Senhor falando para Jeremias, eu vejo que Deus tem algo específico, especial para cada um de nós. Sabe qual é a confusão que a gente, como ser humano, causa às vezes? É que a gente quer que as pessoas sejam igual a gente, ou façam igual a gente. É essa a nossa confusão às vezes. É querer que o pastor Eduardo faça exatamente igual eu. Não vai fazer. É querer que eu faça igual o pastor Eduardo. Não vai fazer. Hoje o que nós mais usamos é a digital e a facial. Hoje eu perdi meu cartão do banco faz tempo, eu nem pedi outro, porque eu uso a digital. Aí eu falo pro pastor Eduardo, vai lá sacar um dinheiro no banco, pastor. Pega para mim e para você. Seu senha é essa.
Aí quando pedi a digital, ele é meu amigo, eu gosto dele, eu amo a vida dele, mas ele vai colocar a digital e vai rejeitar. Ele não vai conseguir sacar o dinheiro da minha conta com a digital dele. Só eu vou conseguir sacar o dinheiro. A minha esposa é casada comigo. Onde a gente mora, a portaria é facial. E aí eu chego, entro. E aí, esse tempo atrás aconteceu isso. Ela não estava cadastrada porque mudou o sistema do condomínio onde a gente mora, dos apartamentos. E aí ela foi barrada na portaria, mesmo sendo moradora. Ela podia dizer assim, não, eu vou entrar pelo cadastro do meu esposo, mas ela não ia conseguir. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus te criou de uma forma, de um jeito, de uma maneira, mas Deus te criou especial para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe qual é a maior confusão do propósito de Deus na minha vida e na sua? Quando começa uma confusão, é quando nós queremos se comparar a alguém. Tem muita gente que está em crise porque ela quer se comparar a alguém, ou ela está olhando para a vida de alguém e está dizendo, olha fulano, na Bíblia nós encontramos homens de Deus que passaram por momentos como esse, que quando Deus foi falar com eles, Ele diz, olha os ímpios, olha o povo prosperando, olha isso, olha aquilo. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu tenho um propósito na sua vida, e eu quero cumprir esse propósito, mas para mim cumprir esse propósito, você precisa entender o propósito que eu tenho para a sua vida. Deus tem um propósito. Você pode ter um irmão gêmeos. Tem alguém que tem irmão gêmeos aqui? Ninguém? Você pode ter um irmão gêmeos, mas Deus tem um propósito para a vida do seu irmão e tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para nós. Deus pega um homem e diz, ei, desde o ventre da sua mãe. Como que é isso, irmão? Como que é isso? Pegar uma pessoa no ventre. Desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te separei. E essa palavra não é só para Jeremias. Essa palavra é para nós. Porque desde quando Deus começou a dizer, eu tenho um propósito. E tem pessoas que dizem assim, nossa pastor, na minha vida eu já sofri demais. Eu já passei por diversas situações. Eu passei por diversas lutas, guerras, situações que eu jamais imaginei passar. Mas deixa eu dizer, sabe por que você está vivo ainda? Sabe por que você está aqui ainda? Porque o Senhor tem um propósito sobre a sua vida. Porque o Senhor tem um propósito sobre a nossa vida e o Senhor tem guardado o propósito dele sobre a nossa vida. Quem pode impedir os planos do Senhor? Quem pode ir contra a vontade dele? Quem pode dizer para Deus, Deus, você não vai fazer? Quem somos nós para dizer para Deus, Deus, você não vai fazer? Ah, Jesus. Quando Deus fala conosco é de uma forma específica. Um propósito específico. Muitos de nós pensamos que nascemos simplesmente, mas nós não simplesmente nascemos. Nós passamos a existir para cumprir um propósito. Nós somos criados e gerados por alguém. Jesus passou por isso. Jesus não nasceu de um ato entre um homem e uma mulher, mas Jesus nasceu de uma mulher. Jesus era a semente da mulher, não houve um ato entre um homem e uma mulher, mas o Espírito Santo colocou uma semente dentro de Maria. E Jesus nasce como qualquer um de nós, nasceu. Foi carne, mas havia um propósito sobre aquele nascimento. Havia um propósito. Havia um propósito sobre o nascimento de Jesus. Pastor, você quer me comparar a Jesus? Ele é seu irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho.
Sabe, quero fazer uma comparação aqui. Sabe quando você... Eu tenho irmão mais velho, eu sei o que é isso. Sabe quando você arruma aquela briga que você não consegue resolver? Você fala, eu vou chamar meu irmão. Jesus, ele veio desse jeito. Jesus, ele veio desse jeito. Ele veio para comprar a nossa briga. Ele veio para cumprir o propósito. E o propósito dele era comprar a nossa briga. Dizer, ei, eu vou morrer por eles. Eu vou pagar o preço por eles. E havia um propósito no nascimento de Jesus. E a partir disso, nós começamos a entender que é um propósito sobre o nosso nascimento. Eu lembro que desde pequeno, eu tenho... É muito fácil ver isso, né? Porque eu não tenho cabelo. Mas aqui atrás eu tenho um lugar aqui que tem um machucado, uma cicatriz, na verdade, não é mais um machucado. E no meu nascimento, quando minha mãe foi para a maternidade, o médico chamou meu pai e disse, olha, muito provável que essa criança não sobreviva. É muito provável que essa criança não sobreviva. E aí, hoje é até proibido, né? A FOSP, não sei se todos sabem, era um ferro, colocava um aparelho, colocava aqui sobre a cabeça da criança para que a mãe conseguisse gerar a criança, que a criança conseguisse saísse. E minha mãe teve muita dificuldade no parto, foi um parto muito difícil, e até minha mãe correu risco de vida. E eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui para a Bahia, eu quase morri afogado, faltou pouco. Meu tio já me socorreu desacordado. E eu não entendia essas coisas. Entendia sobre livramento, essas coisas. Para mim aquilo era normal, aconteceu. Eu lembro que uma vez eu estava num lugar, eu fechei o portão e eu sempre fechava o portão pelo lado de dentro e saía por cima do lugar que eu trabalhava. Era uma agência de carro e aqui na rampa ficavam alguns carros. Eu fechava o portão pelo lado de dentro e eu saía por cima. E nesse dia eu fechei o portão pelo lado de fora. E quando eu dei um passo, o carro desceu. Pá! E aí, pra mim, aquilo, nossa! Coincidência, e fui embora, né? Aconteceu ali, vimos o que aconteceu, que danificou no carro, que danificou no portão, enfim, fui embora. E quando eu me converti, uma das primeiras coisas que Deus me lembrou foi disso. No dia do meu batismo, eu estava na fila, eu me batizei numa igreja, era gigante, e lá tinha, não sei nem quantas pessoas tinham para batizar naquele dia, mas eu estava numa fila de batismo e começou a passar esse filme na minha cabeça. E aí Deus começou a dizer, eu livrei você da morte aqui, eu livrei você aqui. E eu comecei a lembrar e eu comecei a dizer, Senhor, era o Senhor que estava lá, era Ele, mas eu não sabia. Porque quando aquele pastor olhou para mim, ele disse, você era criatura, agora você é filho. E como filho, eu comecei a entender o cuidado do Pai. Qual o propósito de Deus? Trazer para perto. Deus já é o seu dono, mas Deus quer que você fique perto dele, para que você entenda e enxergue o cuidado do Pai. Às vezes nós estamos tão distraídos com a vida, tão preocupados com algumas coisas, que nós não entendemos o cuidado do Pai. Não, mas deu errado, você quase morreu afogado, quase morreu afogado. Não, mas deu errado, o carro desceu, bateu, quebrou o portão, quebrou o carro. Mas eu não morri, eu não sofri nenhum arranhão. Por quê? Porque Deus estava cuidando de mim e Ele havia um propósito estabelecido naquele dia, para Ele me guardar. Então, às vezes, nós não estamos enxergando o que Deus está fazendo. Qual o propósito de Deus? É abrir os nossos olhos para nós enxergarmos a grandeza de Deus. Qual o maior propósito da nossa vida? É enxergar que nós não podemos viver sem Ele. Qual o maior propósito, pastor? É conquistar uma multidão? Não, o maior propósito é chegar naquele dia e Ele dizer, eu te conheço, eu sei quem você é, você é a Mari, vem aqui. Você é a Débora, né? Vem aqui, Débora. O maior propósito que nós temos que conservar e guardar é o propósito do relacionamento com o Senhor. Então Ele nos criou
para cumprir o propósito nessa terra, sim, para ajudar os nossos irmãos, para semear na vida dos nossos irmãos, para orar pelos enfermos, para abraçar, para curar, para se relacionar com os nossos irmãos, sim, mas o maior propósito é não esquecer que nós somos filhos e o Pai quer os filhos perto. Então eu fico vendo quando ele olha assim e diz: ei, desde o ventre da sua mãe. Sabe o que é isso? Tem gente que às vezes uma vez eu conversei com uma pessoa e ela diz: eu fui muito rejeitada desde o meu nascimento. Eu fui muito rejeitada e meus pais não me queriam, e foi uma gravidez indesejada, e isso e aquilo, e eu fiquei sabendo depois, e nada. E aí no dia que eu estava conversando, o Senhor me deu essa palavra. Eu disse: você sabia que mesmo que seus pais te rejeitou, o Senhor já escrevia os seus dias? O Senhor já tinha uma história linda para você. E essa história está deixando de acontecer porque você só está olhando para alguém que te rejeitou. Você sabia que seus pais são falhos? Você sabia que seus pais poderiam ser muito imaturos na época? Que poderiam haver muitas situações, muitas preocupações sobre essa gravidez? Mas uma coisa você não pode esquecer: que o Senhor desejou que você nascesse. Que o Senhor desejou o seu nascimento. E que se hoje você está aqui contando isso para mim, um dia você vai ser um instrumento de cura para alguém que também foi rejeitado. Então sabe o que eu acho lindo em Deus? É que Ele pega todos os nossos argumentos e Ele transforma numa ferramenta poderosa para cumprir o propósito. Sabe o que eu acho tremendo em Deus? É que a gente pega um monte de argumento, né, pastor? Às vezes: Deus, eu sou isso, Deus, eu sou aquilo. Olha para Moisés: Senhor, eu isso, aquilo, e mais aquilo, Senhor. O Senhor fala: Moisés, se tem alguém que te conhece, sou eu. Eu vi quando você nasceu. Mas Moisés, fica tranquilo. Gideão, vai lá, Gideão. Não, Senhor, eu sou o menor. Não, Senhor, eu não posso. Não, Senhor, eu não consigo. Não, Senhor, porque eu... Fala: é você. Não, mas eu sou o menor. Você é forte. Você é corajoso. Irmão, quando você ouve algo de Deus, você está ouvindo de alguém que te conhece. E não é alguém que te conhece o dia que você caiu, não é alguém que conhece o dia que você pecou, mas é alguém que sabe quem você é. E não importa o que você tenha feito, Ele diz: eu tenho um propósito sobre a sua vida. Não, mas eu já não importa. Eu tenho um monte de pecado. Dá os seus pecados aqui. Tá vendo esse mar de esquecimento? Tá aqui, ó. Vamos começar uma história de novo. Vamos começar um propósito daqui em diante, a partir do momento que você decidiu fazer diferente. Sabe o que eu acho lindo em Deus? É que quando eu vejo falar que todas as manhãs a misericórdia dele se renova, e foi de domingo para segunda eu tive um sonho lindo. Um homem via e me entregava uma folha branca. Oh, Jesus, que coisa linda. Eu não falei isso nem para minha esposa. E ele me entregava uma folha branca. E aí ele estava indo embora. E aí eu falava, eu olhava para a folha, olhava para ele. E aí ele virava e jogava uma caneta. E aí acabou o sonho, eu acordei. E aí ele falava: começa a escrever de novo. Começa a sonhar de novo. Começa de novo. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É começar de novo. É reconhecer que a gente precisa começar de novo. Não, mas eu já me esforcei até aqui. Você não gastou toda a sua força ainda. Você não gastou tudo ainda. Ainda há uma folha em branco. Diante de todas aquelas folhas que talvez você rabiscou porque você não sabia escrever. Você escreveu no dia da sua angústia, porque você não quis escrever e rasgou. Ele está te dando uma nova folha, Ele está te dando um novo propósito, Ele está dizendo: começa de novo. Mas por quê? Porque desde o ventre da sua mãe eu te vi, eu te conheço. Eu não sei seu nome. Como é seu nome? Ele está aqui.
Meu Deus. Sabe por que você entrou aqui nessa noite, Emanuel? Porque Deus te puxou para cá. Você tinha planejado vir aqui? Deus te puxou. Não foi uma igreja, não foi um louvor, foi Deus te puxando, dizendo, entra lá. Eu falei aqui sobre Deus conosco. Seu nome significa Deus conosco, Emanuel. Sabe o que é isso? Que desde quando você nasceu, Deus já tinha um propósito estabelecido sobre a sua vida. Um propósito gigantesco. E esse propósito não parou, não acabou. Deus continua dizendo, vamos fazer junto. Vamos continuar. Você sabe que Ele está falando com você. Que não é eu, seu coração está queimando aí. Ah, meu Deus. Não dá mais para pregar aqui não, Jesus. O processo de cumprir o propósito é estabelecido por Deus. Há renúncias que nós precisamos fazer, mas nenhuma das nossas renúncias vão ser maiores do que as recompensas de Deus. Às vezes nós ficamos com medo. Esse copo d'água aqui, eu vou deixar esse copo d'água, como aquela mulher na beira do poço, né? Não, mas Jesus disse, me dá essa água logo, porque na verdade nem água eu quero, o que eu quero é você. Sabe quando Jesus pede alguma coisa para nós? Jesus fala assim, me dá esse tênis aí. Aí a gente fala, não, Jesus, meu tênis, eu vou ficar descalço. Ele fala, me dá esse tênis logo. Porque eu toco no dono da fábrica, no dono da loja, te dou um monte de par de tênis. Eu quero é você. Eu só quero saber se eu sou importante para você, é só isso. E me dá o tênis. Me dá essa água logo, mulher. Porque se eu quisesse água, eu falava para essa água, sai daí, eu quero beber. E naquela hora saiu uma fonte de água, Jesus tomava banho com aquela água. Mas Jesus queria, no relacionamento com aquela mulher, desenvolver um propósito sobre a vida daquela mulher. E que ela entendesse que era um propósito. E sabe o que eu acho mais lindo? É na conversa com ela, quando Jesus fala, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Você não tem marido, eu sei. Os maridos que você tem não é seu, eu sei quem você é. Eu sei que as pessoas discriminam você. Eu sei que você é julgado. Eu sei que você vem esse horário porque você está vindo escondida. Eu sei quem você é. Eu estou conversando com você porque eu quero que você entenda, eu não te julgo. E eu tenho um propósito sobre a sua vida. Me dá essa água que eu vou te dar algo muito mais poderoso. Ei, larga tudo para viver o propósito. Qual o chamado do Senhor nesse tempo? É larga tudo para viver o propósito. O que nós estamos negociando que está nos impedindo de viver o propósito do Senhor? O que eu? O que você? O que nós estamos negociando e está deixando o propósito de lado? Ah, Jesus. A intimidade com Deus é o fundamento para cumprir o propósito. Nós não cumprimos o propósito na nossa força, nós cumprimos o propósito na nossa fraqueza. Propósito você não cumpre na força, você cumpre na fraqueza. Como que é isso, pastor? Eu reconheço a minha dependência de Deus. Sabe por que a gente não renuncia às vezes? Porque a gente está segurando em algum lugar. A gente está pegado a alguma coisa. Tem alguma coisa que a gente precisa ter para a gente dizer, não, é isso aqui que está me sustentando. Não, sem os meus filhos eu não sou nada. Sem o meu carro eu não sou nada. Sem a minha casa eu não sou nada. Sem o meu emprego eu não sou nada. A gente sempre está segurando em alguma coisa. O Senhor está nos chamando nesse tempo para a gente largar tudo e viver o propósito. Pastor, eu vou chegar lá amanhã, eu vou pedir a conta no emprego. Não, irmão, tá tranquilo, não é isso não. Acredito que você tenha maturidade para entender o que eu estou falando.
A nossa dependência não é nossa. Quando você entra no propósito de Deus, e esse propósito é estabelecido sobre a nossa vida, nós não dependemos daquilo que nós produzimos, nós dependemos daquilo que Deus faz. E esse tempo o Senhor tem nos chamando: ei, não é aquilo que você produz, é aquilo que eu faço. Então, se eu dependo daquilo que Ele faz, como que eu vou enxergar isso? É no relacionamento, é na dependência. Na dependência. O que é dependência? É depender. E Deus deixou algo para nós entendermos que nós dependemos dEle, irmão. Porque o fôlego que nós temos não é nosso, é dEle. O fôlego que nós temos não é nosso, é dEle. Ele soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. Então o que é viver o propósito de Deus? É viver na dependência de Deus. Pastor, não vou fazer mais nada. Entenda uma coisa, irmão, tenha maturidade para ouvir o que eu estou falando. Do que eu dependo hoje? Às vezes a gente fala: eu dependo do meu emprego, eu preciso trabalhar. Claro que nós precisamos trabalhar. A não ser que o Senhor te prospere e ore para isso. A nossa única dependência é do Senhor. É Ele que nos sustenta. Quando falta tudo, é só Ele que fica. Quando falta tudo, nós dizemos: Senhor, eu não tenho nada, só tenho o Senhor. Então você tem tudo. A gente, por uma fala nossa, porque às vezes a gente fala isso: Senhor, não tem nada, é só eu e Deus. Meu irmão, se tem time de futebol que confia num jogador aí, né? Não, esse jogador aqui vai resolver tudo. É a nossa confiança nele, nós depositamos nele, nós dizemos: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu não estou sabendo conduzir, alguma coisa está acontecendo, me ajuda. Eu dependo do Senhor. Eu não sei de que forma você vai fazer, irmão. Não sei de que forma eu vou fazer. Mas nós precisamos se mover na direção desse propósito que Ele tem para nossas vidas. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Em nome de Jesus, por favor, para nós orarmos. O grande anseio de Deus não é nos dar coisas, mas o grande anseio de Deus é que nós se relacionamos com Ele e cumprimos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Feche seus olhos. Começa a falar com Ele nessa noite. Talvez você diga: pastor, eu não sei o que falar. Talvez você diga: pastor, eu não sei orar. Mas converse com Ele, fala algo para Ele nessa noite. Não saia daqui sem se expressar diante dEle. Não saia daqui nessa noite sem dizer o que você precisa dizer para Ele. Não saia daqui nessa noite sem abrir o seu coração para o Pai. Como o filho que vai na casa do Pai e diz: Pai, eu preciso conversar com o Senhor. Nessa noite nós estamos aqui dessa maneira. Na dependência de ouvir, de conversar com Ele. O que você precisa dizer para Ele nessa noite? Hoje eu vinha para cá com a minha filha. E ela tem apenas 9 anos. É uma conversa totalmente diferente. E ela vinha conversando comigo, falando comigo. Eu lembro dessa conversa agora. E ela falava tantas coisas assim na imaturidade dela, na pureza dela. E eu, como pai, ouvia, dava risada de algumas, concordava com outras. Diga para Ele o que você precisa dizer nessa noite. O que você precisa dizer para Deus nessa noite. Eu sei que você pode sentir Ele aqui. Eu sei que você pode sentir essa presença aqui hoje. Eu sei que você
crê que Ele está aqui. O que você quer dizer para Ele nessa noite? Ei! Conta para Ele as suas fraquezas, conta para Ele, conta para Ele. Ah, Jesus. Ah, Jesus, ah, Jesus. Luto contra vozes que me